Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão. E vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos colegas vereadores, a nossa secretária Dayana, o assessor de imprensa o Adilson, a Marluva, nossa assessora jurídica, a nosso campeão Bruno Becker da Silva. Seja bem-vindo a essa casa. O pai dele, seu Edson, Dona Leila, a mãe dele. Quero dar uma boa noite à responsável da educação, minha esposa, Elisandra, ao Marca, nosso colega que já foi vereador dessa casa, o Sapo, que hoje é vice-prefeito, posso chamar assim, Sapo? E já foi vereador dessa casa também, ao Lídio, que já foi presidente do CDL e está nessa casa. Sejam todos bem-vindos, né? Pequeno expediente. Essa secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2021. Ata da 30ª reunião ordinária do primeiro exercício da 14ª legislatura em 28 de setembro de 2021. Aos 28 dias do mês de setembro de 2021, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 30ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Reinaldo Jorri, Rosemary Krause Senen e Zulnei Jorri. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Zulnei Jorri, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2021, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Feita a leitura das correspondências, passamos às indicações verbais. O vereador Hélio relatou sobre um grande buraco que abriu próximo à residência do senhor Delfino Oebers e solicitou ao Poder Executivo que tome as devidas providências. Na sequência, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 023 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. O presidente informou que, por se tratar de redação extensa, foi feita a leitura da metade, ficando o restante para leitura na próxima sessão. Disse ainda que, caso algum vereador queira analisar o projeto e seus anexos, o mesmo já está disponível nesta casa. Dando continuidade, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 024 de 2021, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. O projeto entra em discussão. Mesmo não havendo discussão, o presidente manteve o projeto em pauta para análise, pois seus anexos são extensos. Caso os vereadores tenham alguma dúvida, o servidor da Prefeitura, senhor Horácio, responsável por este projeto, está à disposição. Na sequência, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 026 de 2021, que anula e suplementa dotações orçamentárias e da outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Reinaldo agradeceu em primeiro lugar ao presidente da Câmara e a todos os demais vereadores. Agradeceu ainda à assessora jurídica e à secretária pelo empenho e presteza no atendimento. Disse ficar feliz por ver que esta casa é conduzida com harmonia por esta equipe. Por fim, agradeceu também ao assessor de imprensa. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 5 de outubro de 2021. E às 20h10, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores.
Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata. Em seguida, em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta ao vereador Antônio. Não. Vereadora Maria. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereadora Rosemary. Não. Vereadora Daiane. Não. Vereador Marques. Não. Vereador Hélio. Boa noite aos companheiros do meu cargo, às pessoas que nos assistem. Queria agradecer pela indicação que eu fiz na semana passada, que o buraco lá no asfalto ali perto do seu Delfino, que veio deixar no mar. E queria reforçar uma indicação do Eclésio, que ele fez aqui, faz uns 90 dias já, e não foi feito, que é na rua Ernesto Becker, na altura da Celeste, lá que tem um buraco no asfalto lá. Se pudessem dar uma olhada e arrumar, a gente agradece. Meu muito obrigado. Senhor Declésio. Boa noite, senhor presidente. Senhor Hélio, realmente foi feita essa indicação faz uns, não sei bem certos dias, mas uns 45 dias para trás. Com certeza o Poder Executivo vai olhar com carinho, ainda mais que naquela rua Ernesto Becker ali, agora a Cravil, né, está empenhando e mostrando e fazendo uma obra grande ali. Esse mercado vai atrair muita gente de outros municípios para fazer as compras e coisa nada. Então acredito que essa indicação e esse acerto no asfalto ali, esse reparo, com certeza vai ser de muita valia para o município e com certeza melhorar ainda mais o nosso município. Muito obrigado. Vereadora Declésio. Não. Peço que a secretária passe a indicação do vereador Hélio. O reforço da indicação. Ordem do dia. Projeto de lei número 026 de 2021, que anula e suplementa dotações orçamentárias e outras providências. O projeto de lei número 026 de 2021 em segunda votação. Pergunta ao vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Max. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Antônio. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 026 de 2021. Projeto de lei número 023 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. A gente vai fazer a leitura da parte final do projeto, que a outra metade a gente já leu na sessão anterior, então hoje é a continuação. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2022 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte de destinação, abrangendo o poder legislativo, executivo, seus fundos e autarquias. Artigo 9º. Os estudos para definição do orçamento da Receita para 2022 deverão observar as alterações da legislação tributária e a evolução da Receita nos últimos 3 anos. Parágrafo 1º. As transferências constitucionais, base de cálculo para a contribuição ao Fundeb, constarão no orçamento da Receita pelos seus valores brutos. Parágrafo 2º. Em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o menor valor do Fundeb, entre o recebido e pago, será excluído na apuração da receita corrente líquida. Artigo 10. Se a receita estimada para 2022, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Parágrafo único. A receita corrente líquida será calculada de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso 4, da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 11. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas,
os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, observados a destinação dos recursos para as seguintes despesas abaixo. 1. Redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. 2. Eliminação ou redução de despesas com horas extras. 3. Redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos. 4. Zeramento de serviços realizados a terceiros. 5. Exoneração de ocupantes de cargos comissionados. E 6. Outras até o restabelecimento da situação planejada. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 12. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão, no exercício de 2022, a 10% da receita corrente líquida apurada no exercício de 2021. Artigo 13. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2021. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Artigo 14. Os orçamentos para o exercício de 2022 destinarão recursos para a reserva de contingência, não superiores a 10% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria número 42 de 1999, artigo 5º, Portaria número 163 de 2001, artigo 8º e demonstrativo de riscos fiscais, conforme anexo desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2022, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes mediante autorização legislativa. Artigo 15. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 16. O Executivo Municipal deverá elaborar, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o cronograma anual de desembolso mensal para suas unidades gestoras e o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. Artigo 17. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320, de 1964, será realizado em cada fonte de destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único e 50, inciso 1,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão, com codificação adequada, cada uma das fontes de destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com a utilização do excesso de arrecadação apurados em cada fonte de destinação de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 18. As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2022, são as constantes do demonstrativo 6.7 desta lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 19. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Parágrafo 1º. Não se aplicam o disposto neste artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas em que o município for associado. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 20. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário financeiro num exercício não exceda ao valor para dispensa de licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, devidamente atualizado. Artigo 21. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 22. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Fórum da Comarca, quando os custos são do próprio ente. Artigo 23. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes. Artigo 24. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidades de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria número 163 de 2001 e suas alterações. Parágrafo 1º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, para outro, dentro de cada órgão, unidade orçamentária, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo de Reserva de Contingência também poderão ser utilizados pelo Executivo Municipal, através de decreto, para suplementação de modalidades de aplicação que apresentarem insuficiência de saldo durante o exercício. Artigo 25. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo poderá utilizar ainda os recursos do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recurso, devidamente comprovado, de convênios ou de operações de crédito não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso, para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da Prefeitura e dos fundos. Parágrafo 1º.
As suplementações, como os recursos de que trata o caput deste artigo, poderão ser realizadas através de decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Para a abertura de crédito suplementar com recursos do superávit financeiro, utilizar-se-á obrigatoriamente o grupo de destinação de recursos 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2022 ficam limitadas a 10% do valor da receita total do município. Artigo 26. Durante a execução orçamentária de 2022, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 e constantes desta lei. Artigo 27. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das ações básicas de saúde, entre outros. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do plano plurianual conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesas e contemplados na Lei Orçamentária para 2022, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o caput do presente artigo. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. Obedecidos os limites estabelecidos em lei complementar federal, o município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2022, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento. Artigo 31. As operações de crédito deverão constar da proposta orçamentária e autorizadas por lei específica. Artigo 32. A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Capítulo 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 33. O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, bem como nomear servidores para cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento. Artigo 34. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal
poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 1. Eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação ou redução das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. E 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 36. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 3190 final 00, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, e computadas como despesas de pessoal na apuração do seu limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como terceirização de mão de obra a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do plano de cargos da Administração Municipal de Atalanta, ou ainda atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 37. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas no final de cada quadrimestre. Capítulo 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 38. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita a serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 39. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 40. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 41. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2021. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 3º. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o superávit financeiro do exercício de 2021,
o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação. Artigo 44. Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 45. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. Parágrafo único. Os convênios com um valor acima de R$ 300 mil serão realizados mediante autorização em lei específica. Artigo 46. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias envolvendo ou não transferências de recursos financeiros com organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Artigo 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Prefeitura Municipal de Atalanta, 17 de setembro de 2021. Coloco o projeto de lei número 023 de 2021 em discussão. Vereador Max. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, Daiana, Marlô, os servidores dessa casa, ao Cláudio, nosso vice-prefeito aqui do município de Atalanta, ao seu Lívio, membro do CDL de Atalanta também, o Maca, o nosso colega vereador aqui na Câmara, a Dilson também, a Elisandra, que responde pela Secretaria Municipal de Educação, o amigo Edson, a Leila, em especial o amigo Bruno também. O presidente, conforme até a gente conversou anteriormente, eu estava de licença aqui na Câmara, no mês de agosto, e é um projeto bem extenso, tanto que hoje já foi lido uma parte na sessão anterior, na qual eu não estava presente, motivo da minha licença. A gente está concluindo a leitura e também, sabendo que a gente existe prazo legal para devolver ao município ainda, eu pediria que se a gente deixasse em pauta esse projeto, para eu também poder dar uma estudada nele, e na próxima sessão a gente está voltando esse projeto aqui da LDO então, para 2022. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a gente deixa em pauta a pedido do vereador Marcos. Projeto de lei número 024 de 2021, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da política municipal de saneamento básico e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 024 de 2021 em discussão. Esse é o projeto que na sessão passada a gente leu, então os anexos ficaram também, bastante anexos, a gente deixou em estudo. Então, não havendo quem queira discutir, a gente coloca o projeto de lei número 024. Não, só por si, como eu também não estava nessa sessão e hoje vai ser votada primeiro, então. Sim. Só alguém poderia só me explicar o que é, para eu saber o que eu voto também? Marlô. Porque eu não estava na sessão, Marlô, se puder só. Tem como deixar o projeto em pauta? Eu até dei uma lida hoje de manhã, mas como ele é muito extenso, para a gente dar mais uma estudada? Tem tempo hábil, Marlô? Tem, né? Então a gente deixa em pauta a vinda.
Vereadora Daiane. Se alguém quiser. E do vereador Marcos também. Não, eu assim, só que até aquela do saneamento a gente participou da audiência pública que teve sobre isso, né? Só que assim, como eu só pelo número eu não sei o que é o projeto, então se fosse votado tudo bem, só queria saber o que é. Então, obrigado. Se puder ficar em pauta, né, até para todo mundo dar uma olhadinha, deixar mais uma Sim. semana, né? Para poder estudar e ver realmente o que está dizendo, poder contribuir de alguma forma. Eu já tenho algumas ideias, mas seria bom que todo mundo desse uma olhadinha. Ele é bastante extenso, tem quase 400 páginas, só para ter uma ideia do projeto como é, né? Então fica em pauta a pedido da vereadora Daiane. Projeto de Lei Complementar número 03/2021, que altera, acrescenta e revoga dispositivos na Lei Complementar número 001 de 18 de novembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Atalanta. Mensagem legislativa do Projeto de Lei Complementar número 003 de 2021. Atalanta, 4 de outubro de 2021. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à elevada consideração dessa colenda Casa Legislativa Projeto de Lei Complementar anexo que acrescenta, altera e revoga dispositivos na Lei Complementar número 001 de 18 de novembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Atalanta, objetivando reformular alguns dispositivos constantes da atual redação, com o intuito de aperfeiçoar e a modernizar a legislação tributária municipal e alguns procedimentos adotados. O presente projeto tem por finalidade precípua o aprimoramento da legislação em vigor, atualizando-a e beneficiando tanto a administração tributária municipal quanto os contribuintes, através da adequação da legislação à realidade atual do município, principalmente em relação ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, e pontualmente o Imposto sobre Serviços, ISS. Um dos pilares da concepção deste projeto é a adequação às normativas vigentes, em especial a ditames do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e da Corregedoria do Tribunal de Justiça no tocante à base de cálculo do ITBI, a valorização do bom contribuinte, normatização da cobrança de dívida ativa, inclusive quanto ao protesto para os contribuintes inadimplentes que não alcançarem o valor mínimo para ajuizamento das ações executivas, e adequação às alterações da legislação federal no tocante ao ISS. Já há também adequação às novas diretrizes publicadas pela Lei Complementar Federal número 183, de 22 de setembro de 2021, que acrescenta o item 11.05 na lista de serviços. Na expectativa de podermos contar com a costumeira atenção dispensada aos nossos pleitos e, sobretudo, pelo elevado espírito público que preside as decisões desta Casa, vimos requerer de Vossa Excelência e dos ilustres pares que nos assegurem uma série de tramitação e aprovação, deferindo o regime de urgência para o rito do presente projeto de lei complementar, pelo que antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodemel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 003 de 2021. Altera, acrescenta e revoga dispositivos na Lei Complementar número 001 de 18 de novembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Atalanta. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Cria o artigo 94-A na Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, com a seguinte redação. Artigo 94-A. Poderá a Procuradoria do Município
deixar de promover a ação de execução dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, cujo valor seja inferior a 300 UFMs, e demais execuções fiscais com valores inferiores aos custos do respectivo processo judicial. Parágrafo 1º. O limite previsto no caput deve ser considerado em relação a cada sujeito passivo, depois de somados todos os débitos que possua inscritos em dívida ativa do município. Parágrafo 2º. A autorização de que trata este artigo não impede a cobrança administrativa, o protesto extrajudicial, bem como inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes. Artigo 2º. Cria o artigo 94-B. Na Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, com a seguinte redação. Artigo 94-B. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com órgãos de restrição ao crédito, como SPC e Serasa, para a inclusão do nome dos contribuintes em débito para com o município, e autoriza o município a enviar para protesto as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não tributários do município, constituídos na forma da legislação em vigor, independentemente do valor, bem como os títulos executivos judiciais condenatórios de quantia certa transitado em julgado. Parágrafo 1º. A cobrança da dívida ativa poderá ser efetivada administrativamente, judicialmente ou por meio de protesto, podendo ser adotada uma ou outra isolada ou cumulativamente, sem benefício de ordem. Parágrafo 2º. A apresentação a protesto poderá ser realizada por meio eletrônico. Artigo 3º. Renumera o parágrafo único para parágrafo 1º e cria o parágrafo 2º no artigo 170 da Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, com a seguinte redação. Artigo 170, parágrafo 2º. Somente será concedido as isenções que tratam o inciso 2 deste artigo, aos contribuintes adimplentes para com o município ou que possuam débitos com a exigibilidade suspensa. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 179 da Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 179. O sujeito passivo será notificado do lançamento do imposto por meio de uma única publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, em relação aos lançamentos efetuados pela ocorrência dos fatos geradores do exercício, que conterá 1. Notificação de lançamento. 2. A data do vencimento do imposto para pagamento em parcela única ou do vencimento da primeira parcela em caso de pagamento parcelado. 3. A forma de acesso à guia de pagamento do imposto e a partir de qual data o mesmo estará disponível. Parágrafo único. Para todos os efeitos de direito, considera-se regularmente notificado o lançamento ao sujeito passivo e constituído o crédito tributário correspondente no primeiro dia útil após a disponibilização das guias do imposto mencionado no inciso 3. Artigo 5º. Acrescenta os incisos 4, 5, 6 e 7 ao artigo 184 da Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, com a seguinte redação. Artigo 184. Inciso 4. A dissolução de sociedade conjugal em que ocorrer divisão desigual de bens, a título oneroso, por ocasião da partilha. 5. A transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nos casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 6. A transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
quando o valor do bem for superior ao valor do capital integralizado, na parte que exceder, independentemente da atividade preponderante da empresa. 7. A renúncia à herança ou sua desistência antes da aceitação, quando for realizada em favor de determinados herdeiros e não a favor do monte. Artigo 6º. Altera a redação do artigo 192 da Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 192. O valor venal da base de cálculo do imposto de que trata este capítulo será o valor dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos no momento da transmissão ou cessão. Parágrafo 1º. O valor venal do imóvel correspondente à soma do valor venal territorial e do valor venal predial total. Parágrafo 2º. O valor da base de cálculo será o valor da transação declarado pelo sujeito passivo. Parágrafo 3º. O sujeito passivo, antes da lavratura da escritura ou do instrumento que servir de base à transmissão, é obrigado a apresentar ao órgão fazendário a declaração para lançamento do ITBI, contendo o valor venal territorial e predial e a descrição dos imóveis. Parágrafo 4º. Na declaração prevista no parágrafo 3º, deverá constar a advertência de que a prestação de informações falsas poderá implicar o declarante às sanções civis, administrativas e criminais. Parágrafo 5º. A administração fazendária, considerando o valor declarado da transação baixo para os padrões do mercado, promoverá a avaliação com base nos elementos aferidos no mercado imobiliário, mediante estimativa fiscal, podendo ser adotado como referência o valor mais comum do preço da terra nua para uso agrícola no estado de Santa Catarina, conforme a tabela referencial do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, CEPA, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE. Parágrafo 6º. Ato administrativo poderá fixar valor de referência para as transações imobiliárias ocorridas no município, para efeito de incidência do imposto e reajustá-lo, observados os valores praticados no mercado. Parágrafo 7º. Discordando da estimativa municipal, o contribuinte poderá impugnar mediante apresentação de avaliação contraditória. Artigo 7º. Altera a redação do artigo 193 da Lei Complementar número 001, de 18 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 193. São também bases de cálculo do imposto. 1. O valor venal do imóvel aforado na transmissão do domínio útil. 2. O valor venal do imóvel objeto de instituição ou de extinção de usufruto por ato oneroso. E 3. O preço pago na arrematação e na adjudicação do imóvel. Como o projeto é bastante extenso, a gente leu metade hoje, a outra metade a gente lê na próxima sessão e põe em primeira votação. Projeto de lei número 029 de 2021, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Mensagem legislativa do projeto de lei número 029 de 2021. Apelanta 5 de outubro de 2021. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 029 de 2021, que anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei, que trata de suplementação de dotação orçamentária e dá outras providências, tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, ação de construção, ampliação da rede física, educação infantil, objetivando adequar o orçamento vigente para convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa de Reestruturação da Rede Física da Educação Básica, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil.
Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 029 de 2021. Anula e suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementação na importância de R$ 4.200.000, destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento do município para o corrente exercício. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte. 12.365, final 3, construção, ampliação da rede física, educação infantil. 44,90, final 62, aplicações diretas, R$ 4.200.000. Artigo 2º, será suplementado por meio de decreto somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. O crédito aberto por esta lei correrá por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 0137, final 62, outros recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 4.200.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 5 de outubro de 2021. Coloco o projeto de lei número 029 de 2021 em discussão. Vereadora Daiane. Boa noite a todos que se fazem presentes. Eu só quero deixar registrado que essa é uma emenda parlamentar do deputado Peninha, que quando fomos a Brasília, o Sapo foi junto, o Sapo foi lá, conversou, né, através do Rafael, que conseguiu uma vaga na agenda deles lá, que é bem corrida. Então, ele novamente reafirmou esse compromisso com o nosso município de estar destinando esse dinheiro para a construção de uma creche. Para que ela seja num lugar onde possa atender todas as crianças do nosso município, que hoje está separada em 2 unidades, né? É um atendimento exemplar, muito bom, mas concentrando só no lugar vai poder melhorar ainda mais. A gente agradece ao deputado Peninha, ao Rafael, que tanto contribui para o nosso município. Vereador Marques. Daiane, só para tirar uma dúvida, a emenda parlamentar, então, é de 4.200.000 para a construção da creche? É assim, Marcos, é uma creche que vem licitada. Eu falei com o prefeito hoje, segundo o esclarecimento dele, é assim, que em novembro eles querem licitar e daí começar essa obra. É coisa para ser, vem a obra toda, não é feito por partes, é listada a obra toda e eles vêm e entregam a obra. Ela fica nesse valor aqui? Esse valor, ela vem listada nesse valor aí. E é uma construção rápida, né? Assim, vamos ser ousados em prazo, vamos falar o que o prefeito falou, em março é para estar pronto. Ela vem Se pré-moldada. eu errar e mentir, é por palavras dele. Ela vem pré-moldada e chega ali só no bloco. Mas quem executa é o município, né? Quem executa o município, não sei. Licitação, né? Licitação, mas eles ganham a licitação, vai vir executar a obra, né? Deixar ela pronta. Não, só para tirar a dúvida. Não, obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque o projeto de lei número 029 de 2021 em votação nas comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Marcos a favor, vereadora Daiane a favor, vereador Edeclésio a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Antônio a favor, vereadora Maria a favor, vereador Marcos a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor, vereador Hélio a favor, vereador Antônio a favor. Também deu como aprovado nesta comissão. Coloque o projeto de lei número 029/2021 em primeira votação. Pergunta ao vereador Edeclésio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Max. A favor. Vereador Daiane. A favor. Vereador Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Antônio. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 029/2021. Grande expediente. Palavra livre. Escrita a Elisandra Sanhalza Iorri. Ela é responsável hoje pela educação da cidade. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, visitantes, senhor Edson, senhora Leila e, em especial, o nosso para-atleta Bruno Becker. Ele, como vocês sabem, ele disputou as Paralimpíadas de Tóquio, agora no ano de 2021, mas as Olimpíadas corresponderam ao ano de 2020, né, Bruno? Representando muito bem, por sinal, o nosso país. Hoje venho aqui em nome da Prefeitura Municipal de Atalanta, representada pelo nosso vice-prefeito, Cláudio Volney Sens, e também em nome da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, da qual eu sou responsável. Primeiramente, eu quero dizer do orgulho que é tê-lo aqui, junto conosco nessa noite, e orgulho maior ainda é de tê-lo como habitante do nosso município. Há poucos dias, o Bruno esteve na prefeitura, a gente teve uma conversa longa, e naquele dia eu convidei ele para fazer uma visita para as nossas escolas. Tive o prazer e a honra de acompanhá-lo, né, nas nossas escolas da rede municipal, tanto lá no Ribeirão Matilde, quanto ali na Vila Grope, e também na Escola de Educação Básica Dr. Frederico Rolla. Foram momentos maravilhosos e, assim, de uma grandeza ímpar. Quero te dizer, Bruno, que tu és uma pessoa iluminada. Tu és uma pessoa que inspira qualquer um, né, que conhece a tua história e também quem não conhece. Porque ao passar nas escolas e conversar com as crianças, a gente pôde perceber o carinho que todos demonstraram por ele. Quando nós perguntávamos quem conhecia o Bruno, desde os pequenininhos, né, Bruno, que nem sabiam quem ele era, mas já estavam lá com a mãozinha erguida, dizendo que sim, que tinham ouvido ou assistido, né, as competições que ele participou lá nas Olimpíadas. Eu tenho uma mensagem para você, Bruno. Eu estou um pouco nervosa, porque, assim, eu não gosto de escrever, eu gosto de falar o que eu estou sentindo, tá? Mas essa mensagem aqui, eu procurei bastante por ela, tá? E hoje eu quero estar compartilhando com todos aqui. O campeão não nasce, ele é construído. Sempre admirei os campeões. Para chegar ao topo, eles apresentam mais e melhor do que os outros. Ninguém nasce campeão. Ele é forjado, construído e trabalhado. Ser o primeiro é um estado passageiro. A vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. O caminho construído hoje pode e deve ser remodelado para o triunfo seguinte ser alcançado. Por tudo isso, ganhar uma vez é louvável, digno de aplausos. Mas ganhar muitos e sempre é mais difícil e saboroso ainda. O esporte de alto rendimento
tem a competição em seu cerne. Ninguém chega às competições mais nobres se não tiver ao seu lado o seu lado competitivo já provado e comprovado. Mas eu insisto, por que uns ganham e outros não? E mais do que isso, por que alguns ganham uma vez e poucos ganham inúmeras vezes? Para mim, a diferença é a mentalidade, o coração, o caráter, a força de vontade. Enfim, o nome, a alcunha, pouco importam. Entretanto, tem a ver predominantemente com características da alma, do espírito. Não descarto o lado técnico dos grandes atletas, mas até a habilidade específica para qualquer modalidade vai depender da força mental. Do que adianta o talento se não houver trabalho? Se não houver trabalho duro para aprimorá-lo? Para que capacidade técnica se ela não for usada em prol de uma meta maior, ambiciosa, ou no caso até do futebol, coletiva? Ou seja, de um jeito ou de outro, ninguém ganha nada se não tiver o inconformismo com o momento atual. Mesmo que este seja vitorioso e uma visão cristalina e triunfante do futuro. Poucos ganham sempre, porque poucos não se embriagam com o sucesso momentâneo. A mentalidade de buscar se aprimorar sempre, aprender com os erros, enxergar as falhas e os pontos a evoluir, mesmo diante do virtuoso, mesmo diante das vitórias, não é para sempre e nem para qualquer um. Por isso, não é qualquer um que tem o seu nome cravado na história como alguém não só que ganhou muito, mas que, como causa para essa consequência, trabalhou duro, lutou e suou sangue quando ninguém estava vendo. Parabéns, Bruno. Você construiu e continua construindo a sua história a cada dia que passa. Com carinho, Prefeitura Municipal de Atalanta, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Aqui nós temos só um videozinho bem curtinho, porque nós batemos milhões de fotos, né, Bruno? Mas a gente fez um apanhado bem pequenininho da nossa passagem pelas nossas escolas, tá? Tentando representar um pouquinho do carinho que ele tanto levou quanto recebeu lá dos nossos pequenos. Só que não tem som, né? Talvez isso vai dar certo. Baixinho, mas...
E essa frase nós garimpamos lá na rede social dele, como tantas outras que tinha. Está triste? Enxugue as lágrimas, levante a cabeça e siga. Tome um banho, coloque uma bela roupa, se perfume e viva. Estar vivo é uma grande vitória. Bruno Becker, para atleta. Para mim, enquanto pessoa, foi uma honra muito grande, Bruno, poder compartilhar esses momentos contigo. Tá? Infelizmente, a nossa Secretaria da Educação fica lá no 2º piso, e não que tu não pode nos visitar, né? Mas é um pouquinho mais difícil. Mas sempre que quiser, me chame que eu desço. Tá? Sempre, para qualquer momento, qualquer ocasião, temos aí alguns planos, né, Bruno, que vem pela frente, e pode ter certeza, sim, que no que for possível, que no que tu precisares, pode estar contando sempre comigo. Eu quero convidar o nosso vice-prefeito para entregar uma pequena lembrança, e também o presidente da Câmara de Vereadores, em nome de todos os presentes aqui, de toda a população de Atalanta. Simples, pequeno, mas de coração. E no meio de tantas e tantas fotos e tudo mais, né, placa ele já tem de monte, ele já tem tanta coisa lá, eu perguntei, qual a foto que tu mais gosta? Ele me mandou, e a gente hoje está trazendo ela de volta para ti. Está ali. Pode fiquem à vontade, vocês dois. Vamos juntos, então. Agradeço a oportunidade, né, o momento que foi cedido, e agora, então, ele ficou. Muito emocionado mesmo, de coração. Obrigado, presidente da Câmara, Zunei. Muito obrigado a todos os vereadores pelo carinho. Também agradeço a secretária. Muito obrigado, Elisabeth, por essa mensagem incrível. Eu estou com o coração aqui muito feliz por tudo. Agradeço imensamente pela linda homenagem. Obrigado, Atalanta. Obrigado. Aqui que a gente escolheu morar, viver, e 21 anos se passaram muito rápido. Só tenho alegrias mesmo. Poxa. Nossa. Obrigado mesmo, de coração. Eu estou muito feliz por esse reconhecimento, esse carinho. De verdade. Obrigado, Atalanta, por tudo. Espero que essa seja uma sementinha que a gente está construindo, que a gente tenha uma Atalanta melhor de se viver. Tenhamos muito orgulho dos nossos moradores, dos nossos atalantenses, que com certeza surgirão grandes atletas, grandes pessoas, né? E tenhamos muito êxito na construção de uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos, de coração. Parabéns, Atalanta. Parabéns.
gente que só tem a agradecer, né, Bruno? Pela pessoa que você é, pela luz que você leva onde passa. Então, a gente que agradece e os parabéns são todos o merecimento teu, né? Méritos teus. Obrigado por ser essa pessoa incrível. Eu quero ceder a palavra ao nosso vice-prefeito, Cláudio Volney Santos. Se quiser usar a tribuna, está disponível. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Cumprimentando o Bruno, cumprimento a todos que nos assistem. Para nós não nos estender muito, né? Porque a gente já tivemos o prazer de te receber na prefeitura, como a Elisandra disse. Bruno, assim, quero só te dizer que a Atalanta te abraça, né? Você, por ser um filho dessa terra, e você honrar, você ser a pessoa que você é, e você carregar o nome de Atalanta. Então, assim, a gente é uma cidade pequena de tamanho, mas grande de coração. Como você sabe, como a gente já conversou, que for do alcance da gente, a gente fica aí na torcida, querendo te ajudar. Pelo menos com mensagem positiva, que já é bastante, né? E como eu sempre digo, você é um vitorioso. Não precisa tirar o primeiro lugar. Isso não necessita, é uma honra para você, com certeza. Eu sei como a gente, como pai de atleta, os seus pais, eu sei como que a gente fica na torcida quando o filho vai, né? Vocês têm que estar acompanhando, tem que estar junto ali. Então a gente sabe um pouco disso também, por isso é pai de atleta também. Então, mas a gente fica com o coração ali na torcida. Mas aqui não é só os pais, não é a Atalanta inteira, né? É o Alto Vale inteiro, o Brasil inteiro que te viu aí e te admira por essa pessoa humilde, essa pessoa simples e de coração que você é. Você deu um exemplo atendendo o pedido da Elisandra na nossa escola aí. Isso é um exemplo de humildade. Você, eu te levo no coração. Um abraço a todos. Agradeço as palavras da secretária não, da responsável, Elisandra. Agradeço também ao vice-prefeito as palavras. Agradeço também ao vice-prefeito Então, acho as que, palavras. Bruno, seja sempre muito bem-vindo nessa casa. Quando quiser Seja ocupar, sempre muito bem-vindo nessa tá o casa. espaço livre para você. Edson, Tá o espaço livre para você. a casa é nossa. Não é dos vereadores, não é de ninguém. A casa É é do povo nossa. atalantense. Não é dos vereadores, não É é uma honra do povo te ter aqui. atalantense. É uma honra te ter aqui. Palavra livre entre os vereadores agora. Palavra livre Vereador entre os Hélio. vereadores agora. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Queria parabenizar o Bruno. Queria Parabenizar o Bruno de transportá-lo Eu tive o prazer de ao transportá-lo colégio, muito tempo. ao colégio. Parabéns. Muito obrigado. Muito A obrigado. palavra continua livre. Palavra Vereador continua. Max. Vereador Max. Eu também já saudei a todos no começo, né? Eu também Mas saudei a todos no eu começo. quero dar uma saudação especial ao Bruno, Eu quero dar uma saudação Bruno, assim, especial com ao a sua Bruno. família. Dizer que você, eu já citei em outros momentos aqui na Câmara do teu nome, Tem né? outros momentos. Você para nós aqui ele é inspiração, Para nós aqui, superação. inspiração, Você é um vencedor, mas principalmente um exemplo mas para principalmente todos um nós. exemplo. Você é um atalantense que representou, né, como o Cláudio aqui falou, uma pequena cidade com um coração grande, e você representou, Que você além de Atalanta, nosso estado, o nosso país, uma Paralimpíadas. nosso país. Isto é para poucos, né? É pessoas que realmente são determinadas a conseguir esse objetivo. Bruno, você hoje, eu sempre digo, você é um exemplo de superação, né? E com isso um grande vencedor. Para nós é motivo de muito orgulho você estar aqui presente, todas as homenagens merecidas, muito mais homenagens poderiam ser feitas, mas acho que vale a nossa intenção aqui, né, Elisandra? Parabéns para vocês da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, né, Cultura e Esporte, de buscar esse reconhecimento a um grande atleta, a um grande exemplo para nós aqui, que é o nosso amigo Bruno. Bruno, você é um atalantense que nos enche de orgulho, tá? E conte com nós todos aqui, que a gente possa somar esforços para que você continue realizando seus sonhos. Acho que tem que ter essa parceria entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e com certeza, que tiver no alcance de nós todos aqui, sem dúvida a gente será parceiro, porque você é um grande merecedor. Bruno, muito obrigado por tudo, e conte com nós aqui. Um abração, né? E muito sucesso ainda para você, né? Que tenha muita saúde
que você consiga mais os seus objetivos ainda. Eu sei que não falou aqui, né, Bruno? Vamos lutar mais ainda, né? Então, conte com nós e muito sucesso para você, tá? Um abração e estamos sempre na torcida por você aí. A palavra continua livre. Vereadora Daiane. Vereadora Daiane. Também quero deixar registrado o nosso agradecimento por tudo nos representar tão bem. Obrigado. E dizer que você é exemplo para todos. Obrigado mesmo. Parabéns ao papai, à mãe, orgulhoso, à vovó, o Samuel, toda vez que ele ia nadar, ele falava, hoje o primo vai nadar, hoje o primo vai nadar. Então, né, todo mundo da família se enche de orgulho da família, e como o Salvo falou, o município, o estado, o país, né? Parabéns, Bruno. Obrigado por nos representar tão bem. Vereadora Maria. Vereadora Maria. Como todos falaram, né, Bruno, a gente só tem a te parabenizar, né, agradecer pela essa tua garra, essa tua força, né, sempre de lutar, e muito exemplo para nós todos, né, porque você é um exemplo de pessoas para todos, uma garra que você tem, né, agradecer os pais também, né, o que tiver ao nosso alcance, que a gente poder ajudar, estamos aqui, né, e força, né? Muito sucesso, parabéns. É uma honra a gente estar lá nas redes sociais, né? O Bruno Becker, né? Então sempre na torcida, né? Parabéns. Muito sucesso. Vereador Alexandre. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, especialmente hoje para nosso amigo Bruno aí. Motivo de muito orgulho para nossa querida terrinha de Atalanta, Bruno. Às vezes a gente chegava em casa, vinha da roça, ia correndo ligar a televisão. Vamos lá ver o Bruno, vamos assistir. Estava ali rezando, torcendo por você. E que nem o Cláudio disse, não é o primeiro, né, o segundo lugar que vai mudar. Que importa você é motivo de superação, motivo de muito orgulho para muitas pessoas que reclamam da vida, que tem 2 pernas, 2 braços e reclamam da vida. Parabéns para ti, parabéns. Papai, mamãe, seu Edson, dona Leila, parabéns vocês, é um filho de motivo de muito orgulho. Muito obrigado. Vereador Edeclésio. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores que nos acompanham hoje, em homenagem ao Bruno Becker, dizer para ti que também acompanhei vários momentos da sua trajetória nessa Olimpíada, te deixar aqui os parabéns realmente, Bruno. É um exemplo realmente para o nosso município, que é a nossa terra querida, representando o Rio do Sul, mas nunca deixou de dizer que é atalantense, né? Muito orgulho. Dizer para o seu Edson e a dona Leila, parabéns para vocês em apoiar o seu filho, que é a família unida junto, e está aí, está o campeão aí. Parabéns, Bruno. Muito obrigado. Vereadora Rosemary. Boa noite a todos, especialmente ao Bruno, Leila, seu Edson. Bruno, quero dizer para ti que sempre estou aí compartilhando, te elogiando, né? Eu, particularmente, acho que você é um exemplo para todos. Superação, dedicação, comprometimento, força de vontade. Dizer para ti que assim, ó, Atalanta, Santa Catarina e Brasil tem orgulho de você. Parabéns. Vereador Antônio. Cumprimentar a todos, especialmente ao Bruno, o pai e a mãe dele, parabenizar, Bruno, que você é um exemplo para o nosso país, do nosso município, que sempre se dedicou pelo esforço e assim, que continue em frente, não desista. Isso é um orgulho para nós atalantenses, ter um participante lá nas Paralimpíadas, que muitas pessoas com saúde, com 2 braços, 2 pernas, às vezes não se esforçam por as coisas, você sabe que não é fácil para chegar lá, você com todo o carinho e esforço participou, e parabenizar o teu pai e a tua mãe também pelo apoio que te dão, e também digo mesmo que os outros, sério, assim, o que depender de mim, que a gente puder contribuir, estou disposto também. Muito obrigado pela tua atenção e a tua visita aqui à nossa Câmara. Para nós receber uma pessoa negociante assim, que representou nosso país, nosso município lá nas Paralimpíadas.
A palavra continua livre. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 13 de outubro de 2021. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos.